Felipe achou a Natanael e lhe disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Presta atenção nisso aqui, diz: Jesus, filho de José, Nazareno. Jesus, filho de José de Nazaré, ou Nazareno. Vou escrever aqui o que Felipe falou. Felipe disse, esse é o depoimento: Jesus, filho de, vou colocar aqui, Yosef Nazareno, meu Deus, faltou aí, Nazareno. Esse é o depoimento de Felipe. Jesus, filho de José, ou Yosef, os quais eram de Nazaré. Muito bem, o que acontece com essa história? Felipe, logicamente, havia encontrado a Jesus, ele ficou impactado, e ele foi até Natanael, outro israelita, e lhe fala, e Natanael questiona: mas espera aí, você vai ver, vou contar a história. Natanael lhe diz: pode vir algo bom de Nazaré? Ou seja, ele está dizendo, o Messias, você tem certeza que ele pode vir de Nazaré? Isso demonstra que Natanael lia as Escrituras, entendia as Escrituras, porque você vai ver muitas profecias declarando que Yeshua viria não de Nazaré. Lembra disso aqui? Eu tenho ensinado isso em muitas aulas. Logicamente que há uma divisão entre o reinado do norte e sul, isso deixou uma consequência em Israel. Olha só, vou dividir aqui em norte e sul. Isso aqui, depois, no retorno do cativeiro, ficou como Galileia, e aqui ficou como Judeia, Galileia e Judeia. Olha só, a Galileia é o norte e o sul é Judeia. Jesus nasceu no sul, em Belém. Transliterando seria Beit Lechem, ou seja, Beit, está faltando T, Beit Lechem, se lê Betlehem. Olha só, Jesus nasceu no sul, em Belém de Judá, aqui é a Judeia, Belém de Judá, e o norte era Galileia. Aqui havia uma cidade chamada Nazaré. Olha a diferença de Belém para Nazaré. O que aconteceu? Jesus nasce em Belém da Judeia, já tinha sido profetizado por Miqueias. Você vai ver em Miqueias, anote aí, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2 fala: ó tu Belém, Efratá, ou seja, a menor das cidades ali da Judeia, de Judá, de ti nascerá o Senhor de Israel. Havia essa promessa em Miqueias 5:2. E nós vemos em Mateus que José e Maria diz que foram até Belém para que se cumprisse a profecia dita pelo profeta Miqueias, que nasceria em Belém de Judá. Então Jesus era da Judeia. Todo mundo fala Galileu, mas Jesus foi criado na Galileia e na cidade especificamente de Nazaré. Então Jesus não era um cidadão que nasceu em Nazaré, ele somente foi criado. Sempre houve uma rixa entre a Galileia, lembra da história de Samaria e os judeus, o reinado do sul, o reinado do norte, sempre ficou essa divisão. Mas Jesus nasce aqui, só que ele vai para Nazaré, e justamente na Galileia, onde ele mais operou milagres, onde ele mais operou maravilhas. O Jesus da Galileia, onde o Jesus mais fez operações miraculosas e desenvolveu seu ministério. Ele também esteve na Judeia, mas aqui ele é reconhecido como rei. Aqui na Judeia está a cidade também de Jerusalém. Aqui vou colocar Jerusalém. Então, Jerusalém é o sul e o norte está a Galileia. Aqui estava também Samaria. Lembra que Samaria passou a ser o reinado do norte? Então, que confusão é essa, meu pai?
O sul é a Judéia, cidade de Belém, onde Jesus nasce, segundo Miqueias 5:2. Mas Jesus é chamado de Galileu, da Galileia, ou seja, a fama ficou porque ele cresceu na Galileia e na sua infância esteve em Nazaré. Ali ele se desenvolveu e logicamente começou a trabalhar e desenvolver o seu ministério. Não esqueça de Caná da Galileia, no norte, foi o primeiro milagre que ele fez, em Caná da Galileia. Mas aonde eu quero chegar? Felipe chega diante de Natanael e fala assim: encontramos o filho de José, olha só, o Nazareno, ou seja, se refere a Jesus e a José como de Nazaré. O próprio Cristo é chamado de Nazareno. E Natanael fala assim: mas espera aí, está escrito que ele vai nascer em Belém, pode vir algo de Nazaré? Muita gente coloca Natanael como se fosse arrogante. Não pode vir nada de Nazaré. Não, ele está perguntando, ou seja, a promessa não vem de Nazaré, a promessa é da Judéia, de Belém, de Judá. Avancei para João 7, 40 e 41. Vou ler o 40 e 41. Diz assim: então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente esse é um profeta. Meu Deus, olha o que diz o 41. Outros diziam: esse é o Cristo, é o Messias. Muito bem. Mas outros faziam uma pergunta e diziam: vem por acaso o Cristo da Galileia? Leia o 41. Por acaso o Cristo vem da Galileia? Havia pessoas que sabiam, estavam ligados, que o Cristo não viria da Galileia. Então, aí houve esse questionamento, essa pergunta do povo. Olha o que diz o 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia da onde era Davi? E o povo estava se perguntando o que está acontecendo. Ou seja, havia gente que estava ligada que a profecia era de Belém, da Judéia, mas Jesus era da Galileia, segundo o costume, porque ele foi criado na Galileia. Olha que confusão. Mas eu vou lhe deixar bem claro uma coisa: Jesus de fato nasce na Judéia, se cumpriu a profecia, mas a fama era de Galileu, de Nazaré, ao ponto de ser chamado Galileu e de Nazareno. Mas na verdade ele era da Judéia e ele era belemita, não era de Nazaré, era belemita, da descendência de Davi. Agora, quando chega Felipe e apresenta Jesus com o rótulo de Nazareno, filho de José, Natanael fala assim: peraí, você está me apresentando um Jesus humano, um Jesus, mas a promessa é de um Salvador que é rei de Israel. Olha que interessante. Esse Jesus do norte, o Jesus de Nazaré, o que todo mundo demandava milagres, queria algo do que ele fazia e do seu ministério, mas poucos são os que reconheceram a Jesus da Judéia, de Belém, que era rei. É por isso que quando Natanael lhe diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele está dizendo: a descendência real do Messias é de Judá, e eu estou ligado nesse assunto. Bom, vem ver, fala Felipe para Natanael. Natanael vai lá, e quando Natanael está vindo, Jesus fala assim: eis aí um israelita no qual não há dolo. Então era um israelita honesto, santo, que buscava o Senhor e conhecia as Escrituras. E Natanael se maravilha e fala: da onde o Senhor me conhece? Da onde o Senhor me conhece? Aí Jesus fala: antes que Felipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. Há muitas teorias em relação a esse debaixo da figueira. E muitos já tiveram a coragem de colocar que Natanael estava fazendo coisa errada debaixo da figueira. E eu costumo dizer que eu defendo o currículo de Natanael, porque me chamam assim e eu gosto do meu nome. Mas olha, presta atenção. Estar debaixo da figueira é uma expressão de quem gosta de meditar nas Escrituras. Todo judeu gosta de ficar à sombra da figueira para meditar a Torá e meditar nas Sagradas Escrituras. Quem sabe Natanael estava lendo, talvez estava se regozijando e aprendendo e falando justamente, ou lendo justamente do Messias, e aparece Felipe e lhe fala justamente que encontrou ao Messias, mas o apresenta com o rótulo de Nazaré, o apresenta com o rótulo da Galileia. E ele fala: peraí,
o negócio está esquisito, porque eu conheço as Escrituras. Então ele se maravilhou. A outra história também, que ela é extra-bíblica, muitos dizem que é o próprio Flávio Josefo que fala sobre isso, que Natanael foi escondido quando era bebê, quando houve a matança. Você acredita que Natanael tinha a mesma idade de Jesus? Nós sabemos que dessa matança ali, houveram poucos que sobreviveram, pouquíssimo. Um deles é João Batista, o próprio Jesus, e outro se acredita que era Natanael. Mataram todas as crianças. Da idade de Jesus havia pouquíssimas crianças. Ou era mais velho, os discípulos mais velhos, ou mais novos, como João. O Pedro era mais velho, por exemplo. Agora João era mais novo. Então o que acontece? Diz a história de que talvez Natanael foi embrulhado e colocado debaixo de uma figueira para que a mão e a espada de Herodes não alcançasse o menino, e ele sobreviveu. Nós temos a história de João Batista, diz que ele foi escondido no deserto, e ali ele cresceu, e o próprio Jesus que se escondeu com José e Maria, protegido por José e Maria no Egito. Então tudo estava trabalhando para que o Messias nascesse, crescesse e agora desenvolvesse o seu ministério. Vamos lá. Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, e Natanael se maravilha, fica maravilhado, fica impactado. Ele percebe que Jesus é o próprio Messias, só que aí Natanael declara algo para Jesus, não o apresenta como o filho de José, o Nazareno, não. Ele diz claramente, leia aí no versículo 49, qual foi a declaração? Foi, Natanael respondeu e lhe disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha a diferença de Felipe. Felipe diz, Jesus, filho de José, o Nazareno. Mas Natanael fala, tu é Rabi, filho de Deus, rei de Israel. Olha o depoimento de Natanael. Rabi, filho de Deus, rei de Israel. Então aqui temos dois depoimentos. Um de Felipe dizendo que ele é o filho de José, o Nazareno. Agora temos a Natanael dizendo que ele é o filho de Deus, rei de Israel. Olha que interessante. A pergunta é, quem é Jesus para você? Porque pessoas têm personalidades, cada um pensa diferente, tem essência diferente, tem conceitos diferentes, e cada um terá uma ideia de Jesus. Só que o que há no teu coração é o que vai formatar um conceito de Jesus, da glória de Jesus na sua vida. Para muitos, Jesus vai ser um pregador, vai ser qualquer uma experiência na sua vida, ou uma experiência a mais na sua vida. Agora, para alguns vai ser o Salvador, o que vai mudar e transformar a sua vida, vai ser o rei que vai governar a sua vida. Cada pessoa terá uma tradução diferente, porque pessoas, todas elas são diferenciadas na sua forma de ser. Quem é Jesus para você? Tomara que Jesus seja de fato o rei de Israel. Eu sempre declaro que há três coisas que movem uma organização. Movem uma organização. Qualquer tipo de organização. Por exemplo, uma família é uma organização. Um reinado é uma organização. Uma fábrica é uma organização. Uma empresa é uma organização. Uma igreja pode ser uma organização. E três fatores importantes fazem com que ela subsista, prevaleça organicamente e ela se mobilize e cumpra as suas funções. Primeiro é o fator sistêmico, quando você tem uma sistêmica, isso se refere à organização, se refere a diretrizes, tarefas a fazer. Em segundo lugar, vem o fator humano, anote aí, fator humano. Primeiro é o sistêmico, segundo o fator humano. Pessoas, pensamentos, comportamentos, pessoas, tipos de pessoas, características das pessoas, enfim, tipos de pessoas, personalidade. E em terceiro lugar, a questão conceitual, conceitos, ideias, moral, missão. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque você precisa trabalhar os três em equilíbrio. Primeiro, o fator sistêmico,
Eu falei que são as regras, são as tarefas, as organizações que regem qualquer tipo de estrutura organizacional. Por exemplo, uma família. Vou dar um exemplo de uma família. Horário de levantar, tomar café da manhã, horário para almoçar, horário para jantar, enfim. Organização da casa, sistêmica. Quem tem que limpar, quem tem que organizar, tarefas de casa, tarefas de organização, horário de ir para a escola, horário de estudar, tudo que é organização sistêmica está ali. Numa empresa, por exemplo, horário de entrar, horário de sair, funções. Que funções cada um vai fazer? Então, isso é o trabalho que está tratando toda essa organização para funcionar bem. Tudo que está se promovendo para ela cumprir suas funções. Só que, para que haja essa organização, também precisamos de pessoas. É o fator humano, o fator sentimento, personalidade, o que elas são, porque as pessoas não podem ser destratadas como pessoas, porque elas têm o seu valor humano. Toda pessoa que organiza algo, seja onde for, numa empresa, numa igreja, numa família, e esquecer o valor humano, ela está perdida. Por exemplo, um pai que só dá regras para os filhos. É bom ter regras? Claro que sim. É bom ter sistêmica dentro de casa, assim, horário para levantar, horário para comer, horário para... Mas não é só isso. Há pessoas que estão morando nessa casa. Meu filho é uma pessoa, eu preciso conversar com ele, eu preciso abraçá-lo, eu preciso estar dialogando, instruí-lo, derramar amor sobre meus filhos, sobre minhas filhas, sobre minha esposa, estar em harmonia, porque somos pessoas. É lógico que há regra, mas nem tudo é só regra e a ditadura das regras. Mas há pessoas, intercâmbio, sinergia, conversa, interação, isso, fator pessoas. Isso é importantíssimo. E terceiro, aí vem o fator onde você precisa ter conceitos. O que é isso? Conceito é ideias que nós pensamos, aonde nós vamos chegar. Uma empresa, por exemplo, que tem ideais, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, por que eu estou fazendo isso, por que eu preciso cuidar disso aqui. Tudo bom, eu me desenvolvo em tarefas, e sou perito em tarefa, cumpro horário, mas não tenho diálogo, não tenho conversa com a minha família. E nós erramos, querido, nós erramos. Todos erramos na questão diálogo, conversa, abraçar alguém. Sempre alguém fica para trás, porque sempre vai ter gente doída, sempre vai ter gente que precisa de um cuidado especial, sempre vai ter gente doente na alma, e nós sempre nos descuidamos com isso, sim ou não? Sempre numa família vai ter o filhinho que precisa de mais cuidado, de mais algodão, que você pode falar, tem que falar mais suave, porque são pessoas. E erramos nisso, pelo amor de Deus, e somos falhos nisso. Só que na questão conceito é o ideal. Se eu sou pai, por que eu sou pai? Por que eu amo minha família? Por que é importante estar em harmonia? Conceito. Vale ter uma família, vale ter uma esposa e filho, vale a pena progredir financeiramente, vale a pena adorar a Deus. Esses são conceitos. Dentro da igreja, muita gente, por exemplo, só entende de sistêmica, horário de culto, quando que abre a igreja, o que tem que fazer, o que tem que desenvolver como tarefa, mas não é só isso. A igreja não se desenvolve só de tarefa. Eu me lembro em Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus, através de João, declarando isso e escrevendo, fala para o pastor e a igreja de Éfeso e diz: conheço as tuas obras, sistemicamente, estava tudo maravilhoso, tudo é nota 10, conheço suas obras, tuas labutas, você colocou para fora aqueles que se dizem do bem, mas são do mal, enfim, ele reprova, perseverasse nas lutas, nas provações, você é perseverante, tudo nota 10, mas tem uma coisa contra ti, você abandonou o primeiro amor. Uau! É possível ter sistêmica, trabalhos, tarefas e se esquecer ou abandonar o primeiro amor. Conceito, amor é conceito. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero te falar uma coisa. É possível estar trancado dentro de uma igreja, fazendo um monte de tarefas, fazendo um monte de coisas e tirar nota 10 nas tarefas, mas tirar nota 0 nos conceitos. Por quê? Porque meu conceito é o amor. Por que eu faço? Qual é a minha missão, minha devoção? É por isso que tem muita gente tóxica dentro da igreja, que só se perde na sistêmica.
porque é possível se aborrecer, nunca mais fazer nada, porque de fato lhe faltava o amor. E pode ter gente que continua fazendo nas labutas, como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fazia tudo perfeitamente, mas se esqueceu ou abandonou. Essa palavra certa, abandonou. Uma coisa é esquecer, outra coisa é abandonar. Não diz se esqueceu, você abandonou. Uma mãe pode se esquecer do seu filho, no ônibus, por exemplo. Sim, meu Deus, esqueci. Mas outra coisa é abandonar a criança. E Jesus está falando, você abandonou o primeiro amor. É quando deliberadamente se joga fora. Então é possível isso? É, lamentavelmente. Então tenho visto muita gente dos dois lados, que abandonou tudo, não quer fazer mais nada, sistemicamente, não quer fazer mais nada, porque se aborreceu, porque de fato o seu conceito lhe falhou o primeiro amor, ou abandonou o primeiro amor. E onde fica o fator pessoa? Lógico, aí surge um conceito que formata um ser humano, e esse ser humano vai ser uma pessoa fiel ou infiel, vai ser uma pessoa curada, uma pessoa doente. Quem você é? Eu já vi muita gente aborrecida com igrejas, com pastores, com o evangelho, e hoje em dia virou um poço de angústias e rancor. Quem tem a culpa? Jesus? Não. Quem tem a culpa? A igreja? Não. Agora, na igreja tem gente ruim, tem maus exemplos? Claro. A sistêmica religiosa está falida? Claro que sim. Tudo isso está falido, mas a igreja sempre será a igreja. Independente de qualquer lugar, independente de denominação, a igreja de Cristo sempre será a igreja, composta por gente santa, que ama a Deus e é fiel à sua palavra. Então você talvez, estou falando com alguém que talvez está aborrecido, está chateado, e eu lhe falo, onde você falhou? Na sistêmica? Talvez a sistêmica te aborreceu, mas é possível exercer até uma sistêmica sem amor. É possível estar envolvido em tantas tarefas e meu conceito está lá no chão. E meu fator humano vai estar perdido. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te harmonize para que você seja uma pessoa que faz as coisas direito, mas você é um ser humano que valoriza pessoas, que entende pessoas. E isso é muito difícil para cada um de nós. Entender pessoas, compreender pessoas, abraçar pessoas e saber que pessoas são pessoas. Saber que as pessoas necessitam de abraço de pessoas, de acompanhamento de pessoas e ser valorizadas como ser humano. E também a questão conceito, onde nós nos perdemos ao ponto de perder ou abandonar o primeiro amor, abandonar aquilo que é a essência sobrenatural. Eu vou lhe falar uma coisa, Felipe, voltando a Felipe e a Natanael, ele disse, encontramos a Jesus, filho de José. Olha o conceito que ele tinha. Estamos falando de conceito. Olha o conceito. Encontramos a Jesus de Nazaré, filho do José. E parece que o cara é gente boa. Mas Natanael fala assim, não, meu conceito é outro. Minha ideia é outra. Encontramos um mestre, que é filho de Deus, e ele é o rei de Israel. Eu preciso ver isso, gente, a cada dia. Quem é Jesus para mim? Qual é o conceito que eu tenho que formata um ser humano que é capaz de fazer qualquer sistêmica dentro da igreja? Qualquer coisa dentro da igreja. As pessoas são cobradas na sistêmica, faça isso, fala aquilo outro, e vamos lá, e tarefas. E as pessoas se perdem como pessoas humanas, se esquecem de ser seres humanos. E Deus não quer que você seja um super-herói, Deus quer que você seja um ser humano, um pedaço de barro. Você para Deus não passa de um pedaço de barro, um ser humano que carece dele, e Deus sabe disso, pelo amor de Deus. Só que nós nos esquecemos disso, achamos que somos super-heróis, super-crentes. E aí o conceito se deturpa, o conceito se perde, começa a se adulterar o conceito, e eu digo, sabe que mais? Eu não quero mais nada com o evangelho, sabe que mais? Eu não quero mais nada com a igreja, eu não quero mais nada com Jesus. Dá licença, tem muita gente assim, então eu não posso permitir isso. Eu não posso permitir isso, porque muita gente se infestou, muita gente se contaminou por Satanás, porque principalmente se envolveu na obra, em labutas, e muitas vezes
se esqueceu de ser um ser humano comum, porque quando eu sou humano, compreendo os seres humanos. Isso é muito difícil para cada um de nós. E terceiro, eu preciso ter um conceito santo e saber que Ele é o amor, que Ele é o Salvador, que Ele é Filho de Deus e Ele é o Rei de Israel. Isso é poderoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie para que você se volte para Ele, se maravilhe como Natanael e diga: não me interessa mais nada, encontrei o meu Salvador, encontrei aquele que transformou a minha história. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde para que você entenda no seu conceito, no seu âmago, na sua forma de pensar, quem de fato é Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe.